Olá, turminha! Hoje eu vou mostrar para vocês algumas obras do Oscar Niemeyer, que é um arquiteto brasileiro que é conhecido mundialmente. Ele tem várias obras conhecidas. Essa aqui fica em Curitiba e é conhecida popularmente como Museu do Olho. Esse aqui é o Museu de Arte Contemporânea e fica na cidade de Niterói, lá no Rio de Janeiro. Esta aqui é a Catedral de Brasília. Ela foi inaugurada no dia 31 de maio de 1970 e ela é uma obra também de Oscar Niemeyer, muito conhecida por conta dessas colunas que formam tipo uma coroa e também por conta dos vitrais que são azuis e branco formando um mosaico. Esta aqui é uma foto da Passarela do Samba, lá no Rio de Janeiro. Também é conhecido como Sambódromo e também como Marquês de Sapucaí. Aqueles arcos ali iluminados fazem parte de todo esse projeto. Geralmente nós conseguimos visualizar essa obra, né, na televisão na época do carnaval. Tá? E essa passarela aqui, essa rua de desfile, tem aproximadamente 700 metros. E por dia circulam mais de 120 mil pessoas na época do carnaval. Esta aqui é a obra da Igreja São Francisco de Assis, que fica na Lagoa da Pampulha, lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Esta obra foi inaugurada em 1943 e dentro dessa igreja existem 14 painéis feitos por Cândido Portinari, que é um outro artista plástico brasileiro, que menciona o trajeto da Via Sacra feito por Jesus. O Oscar Niemeyer também projetou, junto com Júlio Costa, que é um outro engenheiro, a cidade de Brasília. Se vocês notarem, tem aqui um formato de avião, tá? Então, uma obra muito moderna para a época, né? E até hoje. Hoje já não tem mais esse formato aqui, porque a cidade foi crescendo e ampliando as construções e casas. Mas para a época, isso aqui era muito moderno. E o Oscar Niemeyer é conhecido mundialmente. Ele é brasileiro, mas tem suas obras espalhadas pelo mundo inteiro. Aqui é o Palácio do Planalto, né, onde mora o presidente do nosso país. Sempre que a gente ouve falar de política, a gente vê uma imagem dessa na TV. Assim como essa aqui, que é a sede do Congresso Nacional, lá em Brasília. E este aqui é o Oscar Niemeyer. Ele já é falecido, tá bem? Ele faleceu com 104 anos e ele teve então um século de vida, tá? Guardem bem esse nome, Oscar Niemeyer, porque provavelmente vocês vão ouvir falar muito sobre as obras dele, porque ele é muito famoso. E agora nós vamos conhecer algumas formas de organizar o tempo. Então, quando nós falamos em décadas, nós estamos falando em 10 anos, um período equivalente a 10 anos. Quando nós falamos de um século, são 100 anos. E quando falamos de um milênio, são equivalentes a 1000 anos. E o Oscar Niemeyer faleceu com mais de um século de vida, né? 104 anos, um século e mais 4 anos de vida. Uau, bastante, hein, gente? Mas será que é possível alguém viver um milênio? Ou seja, 1000 anos? Não, né, gente? Já é difícil chegar no 100, né? A expectativa de vida no Brasil, ainda mais agora, né? Não é tão alta assim, tá? Aqui no Brasil, a expectativa é de aproximadamente 75 anos. Tá bem? Lá no Japão seria por volta de 84 anos, Estados Unidos 78 anos, tá? Mais ou menos por aí. E é mais comum nós ouvirmos a palavra século na disciplina, no componente curricular de história, tá bem? Por conta da organização, né, dos acontecimentos ao longo do período do tempo. E agora, turminha, nós vamos lá para a página 136 do livro de História para resolver e realizar as atividades. E a pergunta número 1 está dizendo assim: um milênio tem quantos séculos? Século é o período de 100 anos que está dentro do milênio, tá? Então, se eu somar 100 mais 100 mais 100,
mais 100, mais 100, mais 100. 10 vezes, nós vamos ter 10 vezes o 100, que vai dar o 1000. Então, um milênio tem quantos séculos? Um milênio tem 10 séculos. E o número 2 diz assim: um século tem quantas décadas? Então, é mais ou menos a mesma lógica, tá? Se nós somarmos agora 10 mais 10 mais 10 mais 10, que são década, é o período de 10 anos. Se nós somarmos 10 vezes o 10, nós chegaremos no 100, que é um século. Então, um século tem quantas décadas? Tem 10 décadas. E o número 3 está perguntando quantos anos faltam para você completar uma década de vida. Aqui, meus amores, vocês terão que fazer uma subtração. Então, você vai realizar o 10 menos a sua idade. Alguns têm 7, alguns têm 8, alguns têm 9. Então, aí cada um faz conforme a sua idade. E agora nós vamos lá para a página 142 do nosso livro de história e vamos precisar da folha 6 com os adesivos lá do nosso material de apoio. E a número 2 nós vamos responder lá no nosso caderno, a letra A, B e C, tá? Se você já viu algum desses eventos, qual deles, se ele te traz alguma lembrança, você vai citar uma. E se você acha que essa lembrança faz parte da sua história, tá? Relacionada aos Jogos Olímpicos, à Copa do Mundo, se alguém já comentou alguma coisa com vocês relacionado a esses eventos. Então, turminha, só para nós resumirmos. Década são 10 anos, século são 100 anos e milênio, 1000 anos. Por hoje é só, turminha! Beijos para vocês!